Regras muito rígidas criam bancos super fortes, mas podem acabar freando a economia. Regras muito frouxas podem até impulsionar o crédito, mas aumentam e muito o risco de uma crise. Encontrar esse equilíbrio perfeito é o desafio constante que define o nosso futuro econômico. O índice de Basileia. Pensa nele como se fosse um check-up obrigatório para a saúde dos bancos, sabe? Ele foi criado por um comitê lá na Suíça e o objetivo é bem simples: garantir que todo banco tenha grana própria para aguentar o tranco de prejuízos que não estavam no roteiro. Isso evita aquele efeito dominó terrível, onde um banco quebra e leva o sistema todo junto. Imagina o seguinte: o capital que o banco realmente tem, ou seja, o dinheiro dos sócios, os lucros que ele guardou, tudo isso forma um colchão gigante. Quanto mais grosso, mais fofinho for esse colchão, mais quedas, ou seja, prejuízos com calotes, ele consegue absorver sem quebrar. Faz sentido, né? Agora, olha que interessante o cálculo. De um lado a gente tem o colchão, que tecnicamente se chama patrimônio de referência. Do outro a gente tem o risco de todos os empréstimos que o banco fez. O sistema não trata todo o risco da mesma forma. Emprestar dinheiro para o governo, super seguro. Para uma startup começando, bem mais arriscado. Por isso, cada tipo de empréstimo recebe um peso de risco diferente. Resumindo a ópera, o índice de Basileia nada mais é do que botar essas duas coisas numa balança. Ele simplesmente divide o capital do banco, o nosso colchão, pelo total de riscos que ele correu. O resultado é um percentual que funciona como um diagnóstico e diz pra gente o quão preparado aquele banco está para enfrentar uma tempestade. Essa linha do tempo mostra direitinho como as regras foram ficando mais duras com o passar dos anos. Começou tudo bem simples, lá em Basileia I. Depois, Basileia II deu mais liberdade para os bancos. Só que aí veio a crise de 2008, que foi um chacoalhão no mundo todo. O resultado foi Basileia III, que apertou o cinto geral, exigiu mais capital e de melhor qualidade e ainda criou umas reservas extras de segurança para garantir que os bancos não fiquem sem dinheiro na hora do pânico. E aqui a gente vê a diferença do Brasil. Enquanto o padrão internacional exige um mínimo de 8%, o nosso Banco Central aqui pede mais, 9,25%. E por quê? Bom, é uma margem de segurança a mais. Uma decisão bem consciente, talvez por causa do nosso histórico de turbulências na economia, para deixar o nosso sistema financeiro mais parrudo, mais resistente a crises. E se a gente olhar os dados de verdade dos grandes bancos brasileiros, dá para ver que eles operam com bastante folga. Estão todos com índices bem acima do mínimo obrigatório. Isso é um sinal de que, no geral, o nosso sistema está bem capitalizado e saudável. E se o colchão de um banco começar a murchar? O que acontece quando o índice de Basileia de uma instituição começa a cair e chega perigosamente perto daquele piso mínimo que o Banco Central exige? Aí a coisa vira uma reação em cadeia. O banco acende o alerta vermelho e pisa no freio do crédito para se proteger. A primeira coisa que acontece, os juros sobem. Fica muito mais difícil aprovar um empréstimo. E esse impacto vai se espalhando como uma onda pela economia. As empresas engavetam projetos, as famílias adiam a compra da casa ou do carro e a atividade econômica como um todo desacelera. Essa é a conexão direta entre a saúde do banco e o nosso acesso ao crédito. Um banco sólido, com um colchão bem confortável, não é bom só para os acionistas dele, não. É fundamental para todo mundo. É a garantia de que o crédito, que é o grande motor da economia, vai continuar fluindo, financiando negócios e realizando projetos.